Graça e paz, bereanos, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o pastor Jefferson Araújo. Aqui você aprende sobre teologia, sobre doutrinas bíblicas, profecias escatológicas e sobre assuntos relevantes para a nossa fé cristã. O assunto de hoje é uma dúvida pertinente que tem dentro das Escrituras. O que Jesus quis dizer quando ele falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? A primeira hipótese para este camelo passar no fundo da agulha é que, na verdade, a palavra camelo ali não deveria ser traduzida como camelo, mas como corda. Isto se dá porque, no grego, tanto a palavra camelo como a palavra corda, e no caso aqui uma corda de pescadores, elas têm a mesma raiz verbal. O que diferencia uma palavra da outra é apenas uma vogal. E então, as pessoas que defendem esta teoria, elas entendem que os copistas, quando foram transcrever os textos, eles acabaram trocando a palavra corda por camelo, mas na verdade Jesus não estava dizendo um camelo passar pelo fundo da agulha, mas uma corda de pescadores, e ali mostrando que para uma corda de pescadores passar pelo fundo da agulha é com muitas dificuldades, porque ela precisa ser descascada, ela precisa ser desfiada para que ela possa passar pelo fundo da agulha. Esta hipótese não tem muito embasamento bíblico porque se defende num suposto erro de copistas. Então, nós já rechaçamos aqui esta primeira hipótese. A segunda hipótese, a segunda linha interpretativa, é que, na verdade, Jesus estava falando ali, a agulha, na verdade, o fundo de uma agulha, era um nome dado para uma portinhola que havia nos muros de Jerusalém para os peregrinos, os viajantes, quando eles chegavam de viagem à noite, quando as portas dos muros de Jerusalém já tinham sido fechadas por questões de segurança e elas só voltariam a ser abertas pelos soldados pela manhã. Para eles não dormirem do lado de fora da cidade, eles tinham que passar por estas pequenas portas, e os seus camelos que vinham carregados para poder entrar por ali também, eles precisavam tirar suas cargas e se agachar para poder entrar ali. Sendo assim, Jesus queria dizer que para um rico poder entrar no reino de Deus, ele precisa se desprender dos valores materiais e se humilhar, se agachar na presença de Deus para que ele possa ultrapassar os portões celestiais. Todavia, não temos como provar que estas portinholas ou esta portinhola tinha um nome de fundo de agulha. Lá na Síria, por exemplo, existiam portas ali nas muralhas que eram chamadas de olho de agulha, mas já em Jerusalém não tem como ser provado isto. E a terceira e última interpretação, que eu acho mais sensata, é que, na verdade, Jesus usou ali uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Um uso de exagero. Por exemplo, quando você diz eu estou morto de fome, ou eu estou morto de cansado, estou morto de frio, você não está falando literalmente que está morto, mas você está querendo expressar o quanto você está com frio, o quanto você está com fome, o quanto você está cansado. E a Bíblia é cheia de hipérboles, e as próprias mensagens de Cristo, ele usou destas hipérboles. Por exemplo, em Mateus 23, 24, ele usa também uma hipérbole, citando também o exemplo do camelo. Quando ele fala no versículo de Mateus 23, 24, ele fala dos guias cegos que coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Lógico que Jesus não estava dizendo literalmente que eles engoliam o camelo, mas Jesus estava mostrando que eles se apegavam a pequenos detalhes, como dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas os preceitos mais importantes da lei, que eram a misericórdia, a justiça e a fé, eles não estavam praticando, como ele disse no versículo de número 23, que é o versículo anterior a este versículo. Este exemplo aqui dá para você entender como a hipérbole era usada bastante nas Escrituras e principalmente nas mensagens de Cristo. Por isso que, a meu ver, Jesus estava usando ali uma linguagem figurada para mostrar quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Ele não estava dizendo que o camelo é mais fácil, literalmente, o camelo passar pelo fundo da agulha, porque, na verdade, o camelo passar pelo fundo da agulha é impossível. Ele só estava querendo mostrar as dificuldades que há para um rico nas condições daquele jovem rico, porque quando Jesus falou sobre isto para os seus discípulos, ele estava falando num contexto de um jovem que era rico, que foi até Jesus perguntar como ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus orientou-o a vender os seus bens e doar aos pobres, ganhar um tesouro no céu e depois segui-lo. Como ele possuía muitas riquezas, muitas propriedades, a Bíblia diz que ele se retirou muito triste.
Então, neste contexto aí que Jesus falou sobre a dificuldade do rico entrar no reino de Deus, que é mais fácil, num sentido figurado, um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu quero ler esses dois textos com vocês, que está em Lucas 18, 24 e 25. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando você analisa o contexto, você percebe que, na verdade, Jesus estava usando um sentido figurado para falar das dificuldades que um rico tem para entrar no reino de Deus, porque ele precisa se desprender dos valores materiais, ele precisa se desprender do amor às riquezas, porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse que o problema não é as riquezas, mas o amor às riquezas. O amor às riquezas é a raiz de todos os males. Quando as riquezas te servem, elas são bênçãos na sua vida, mas quando elas passam a te dominar, você passa a servir as riquezas, então elas passam a ser maldição na sua vida. E o primeiro mandamento, o maior mandamento de todos é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Quando o amor às riquezas domina o coração do homem, ele passa a servir a dois senhores. E Jesus disse: não podemos servir a dois senhores. Iremos agradar um e aborrecer o outro. Então, o que Jesus estava querendo mostrar aqui é as dificuldades que tem para um rico entrar no reino de Deus, estando nas mesmas condições daquele homem que era apegado às riquezas. Porque Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Davi, homens que eram ricos, mas que alcançaram a salvação, porque eles não deixaram as riquezas dominar os seus corações. Por isso, a meu ver, a última interpretação é a mais correta. Jesus estava usando uma hipérbole para mostrar as dificuldades que um rico tem de entrar no reino de Deus, por conta que o seu coração, na maioria das vezes, está preso às riquezas. Mas quando ele se desprende das riquezas, ele pode entrar no reino de Deus. Mas e você, o que é que você acha? Era uma porta que havia ali nas muralhas de Jerusalém? Era uma corda que era de pescador que era passada pelo fundo da agulha? Ou era uma hipérbole como eu apresentei aqui? Coloque aqui embaixo a tua opinião. Coloque aqui também dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus, pois a tua dúvida pode ser respondida através de um vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.